Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô lendo agora esse livro aqui, ó, O Monge e o Executivo. E esse livro ele traz para nós exemplos de liderança. Você já se perguntou o que torna alguém um bom líder? Será que a pessoa nasce com essa capacidade ou ela desenvolve essa capacidade? Uma das reflexões que o autor ele traz nesse livro é que, na realidade, todos nós nascemos sem a habilidade, sem as competências, sem as qualidades para liderar. Na realidade, quando nós pegamos um pouco a questão da psicologia, nós entendemos que nós nascemos com comportamentos de escravo. Ou seja, nós queremos receber ordem, nós queremos comida, nós queremos que alguém faça tudo por nós. À medida com que nós vamos crescendo e vamos evoluindo, vamos nos desenvolvendo, amadurecendo, nós vamos deixando esse status de escravo, essa competência, essa mentalidade e vamos se tornando independentes. E é claro que existem pessoas que preferem ser escravo pela própria natureza, ou seja, ele vira escravo das suas vontades e dos seus prazeres, que é tema para outro vídeo. Só que o que ele fala é que quando você entra pelo caminho do conhecimento e quer ser um líder, existem várias competências que o líder ele desenvolve ao longo da sua jornada. E essas competências vai classificá-lo como um bom líder ou como um chefe ou um péssimo líder. E aqui nós vamos tratar algumas características de um bom líder e de um péssimo líder, ou melhor, de um chefe. Ele dá a definição de líder falando que o líder é aquela pessoa que tem a capacidade de inspirar as outras pessoas a tomar a decisão voluntariamente de mudar a sua vida ou de fazer algo. Já o chefe é aquele que utiliza do poder, do comando, da força para querer fazer com que as pessoas obedeçam à sua vontade, o seu desígnio, o seu desejo, contra muitas das vezes os seus próprios interesses. Ou seja, eu não quero fazer algo, o cara vem e me impõe algo porque ele tem uma autoridade maior que a minha. E ele fala que existem algumas características que todos nós, se fôssemos fazer uma lista, com certeza nós colocaríamos em uma folha, em um papel, as características de um bom líder. E quais são essas? Escreva aqui no comentário se eu esquecer de alguma, mas eu vou trazer algumas aqui para vocês, ok? A primeira delas é, um bom líder, ele é honesto e ele é confiável. Ele é confiável. Geralmente, no meio empresarial, as pessoas, inclusive o livro traz isso, têm o péssimo hábito de colocar como líder pessoas que são técnicas, ou seja, pessoas que têm a habilidade técnica para resolver aquele tipo de problema ou para realizar aquela determinada função. Por ela desempenhar essa função de uma maneira brilhante, de uma maneira excelente, as pessoas acham que naturalmente ela tem que ser promovida a um cargo de liderança. Só que liderança não se resume à competência. Tem pessoas que têm uma competência técnica extraordinária, só que não sabe lidar com pessoas, portanto é um péssimo líder. Muitas das vezes ele vai querer utilizar do poder para fazer com que as pessoas sigam o que ele está dizendo. E isso causa o quê? Tensão. Isso causa desconforto. Isso causa um estresse no ambiente, ok? E eu observo muito isso. Os seus liderados passam a não confiar em você, não criar uma conexão com você e muitas das vezes não te respeita. Eles podem até dizer que respeita na sua frente, mas por trás eles falam mal de você e muitas das vezes, se eles tiverem a oportunidade de te apunhalar, eles vão te apunhalar. Vá por mim, eu tenho experiência nessa área e eu observo isso acontecendo no dia a dia, na prática. É assim que funciona. Outra característica, bom exemplo. Ele é bom exemplo em tudo. Por exemplo, se você está numa empresa e tem um intervalo, digamos, de 15, de 20 minutos, esse bom líder, ele vai seguir a risca. Esse bom líder geralmente é o primeiro a chegar, o último a sair. Ele é aquele que demonstra mais força de trabalho, mais execução. Ele é aquela pessoa que ele não deixa pano para manga. Então, quando as pessoas olham para ele e falam, rapaz, antes de eu querer falar desse cara, eu tenho que ver a forma com que ele trabalha, porque ele é competente. Ok? Ele é a pessoa que tem uma habilidade técnica. Então ele é um exemplo, tanto como pessoa, tanto como profissional. Tanto quanto esposo, quanto marido, quanto esposa, quanto mulher. É uma pessoa excepcional.
Outro ponto, ele tem cuidado. Ele tem cuidado no que ele vai falar, ele tem cuidado na forma com que ele vai se vestir, na impressão que ele vai causar. Ele tem cuidado na forma com que ele vai entrar e sair de dentro de um ambiente. Ele tem cuidado ao cumprimentar as pessoas. Ele tem um olhar 360 que quando ele chega, até mesmo antes de ele entrar no ambiente, ele já faz todo um cálculo do que pode ou não pode acontecer. Simplesmente um tom de voz, muitas das vezes colocado fora de contexto, ou, por exemplo, alguém fala baixo demais, eu vou falar um pouco mais alto, eu já posso causar uma sensação de desconexão com essa pessoa. O bom líder, ele tem esse feeling, ele tem essa percepção. E até agora você pode ver que nós não citamos nenhuma habilidade ou qualidade ou competência que nasce com você. Tudo isso você desenvolve. Desenvolve como, Micael? Estudando, aprendendo, lendo, fazendo cursos, observando pessoas, ouvindo pessoas na mesa. Ok? É tudo isso. Eu não fazia ideia de nada disso e eu estou aprendendo através de uma simples leitura. Outra característica. Comprometido. Ele é comprometido, não só em realizar as tarefas, mas ele é comprometido a se fazer ser entendido. Ele é comprometido em quando ele está escutando alguém, ele entender as necessidades daquela pessoa e fazer de tudo para solucionar aquela demanda. Se uma responsabilidade é colocada sobre ele, ele vai exercer com excelência, com compromisso, com determinação, por mais difícil que seja. Então ele é comprometido, ele é alguém responsável. Pegou outra. Bom ouvinte. Aqui entra um ponto de extrema importância. Bom ouvinte. Você que está aí, fala demais. Eu tenho um problema, eu falo demais. Ok? Só que depois que eu comecei a ler, eu comecei a ganhar a consciência de quando eu estou falando demais e quando meu tom de voz irrita outra pessoa. Porque tem gente que se irrita com o tom de voz de qualquer pessoa. E aí, por eu ganhar essa consciência, muitas das vezes eu prefiro ficar calado ou só falar de uma forma resumida para que, muitas das vezes, eu não acabe passando da conta no falar demais. Só que quando é hora de falar demais, eu sempre tento, de uma maneira dinâmica, de uma maneira que as pessoas consigam prestar atenção no que eu estou falando, falar de forma clara e objetiva. E, principalmente, ouvir. Ouvir não quer dizer simplesmente você ficar calado e fazer com que a outra pessoa fale e entre o som por aqui e saia por aqui. Ouvir é, de fato, entender qual que é a demanda ou entender a mensagem com que aquela pessoa transmitiu para você e você, entendendo ela, você agora vai fazer de tudo para conectar com aquela pessoa e entender qual que é o sentimento que ela quis transmitir. Por exemplo, como nós estamos falando de liderança. Vamos dizer que você está em um setor e você foi colocado para líder. E nesse setor está acontecendo alguns problemas. Só que tem um funcionário ou uma funcionária nesse setor que ele é esforçado e que ele trabalha muito bem. Só que o rendimento desse funcionário, dessa funcionária, caiu. E muitas das vezes, por você ser colocado recentemente na liderança, muitas vezes você não tem uma conexão com esse funcionário, com esse colaborador. Como um bom líder, o que você vai fazer? Você vai fazer algumas perguntas para esse seu liderado. A primeira: oi fulano, tudo bem com você? Como você está? Na sua visão, na sua experiência de trabalho, como nós podemos fazer para otimizar o serviço que está sendo feito aqui? Quais são as demandas que você tem, que o setor tem, para que cada etapa desse processo seja concluída com eficácia? Como as pessoas que estão nesse ambiente, na sua visão, elas influenciam para o bem-estar e para o comprometimento, tanto seu quanto dos demais que vão entrar nesta área aqui. Conte-me sobre os seus planos futuros dentro dessa instituição e fora dela. Quem é você? Qual que é a sua visão ao se comportar com as pessoas? O que você, muitas das vezes, gosta na questão comportamental? Essas perguntas fazem com que você crie conexão com as pessoas. Ok?
Fale-me sobre você. O que você gosta de fazer? O que você gosta de tomar? Oi, fulano. Eu gosto muito do seu serviço. Parabéns, você desempenha isso aqui com maestria. Você cria conexão. Você reconhece aquele seu liderado. Quando você cria essa conexão e você chega e você fala, olha fulano, eu fui colocado nessa função, mas eu não exerci essa função, eu não conheço dos processos aqui. Você que conhece mais o processo do que eu, por gentileza, passe-me as informações de como que funciona aqui e como eu posso aprender com você, porque é uma área que você tem mais experiência, para que a gente possa fazer esse serviço ser executado da melhor maneira possível. E aí, você vai calar a boca e vai escutar. Como que você escuta? Existem algumas linguagens corporais para isso. Primeiro, você não cruza os braços. Cruzar o braço é sinal de que você está bloqueando algo que está chegando até você. Existem alguns momentos em que nós cruzamos nosso braço para poder ficar mais à vontade. Só que no meio de uma comunicação, quando você cruza os braços e cruza as pernas, você está comunicando a outra pessoa que você está fechado a receber o que ele está dizendo. Inconscientemente, o teu cérebro também transmite essa informação para todo o teu corpo. Às vezes a pessoa pode passar 5 minutos falando e você não lembra mais de nada. Essa é a realidade. O que você vai fazer? Vai direcionar seu corpo para a pessoa. Vai olhar no olho da outra pessoa e você vai botar as mãos nas pernas e olhar dentro do olho dela. E falar, por gentileza, fulano, não tenha pressa. Fale o que acontece para que eu possa aprender com você. E aí, aquele liderado, ele não vai sentir que tem alguém cobrando algo dele, e sim alguém que de fato quer contribuir para que ele consiga executar aquela tarefa da melhor maneira possível e que alguém está preocupado com ele e não simplesmente com a instituição. E isso nós podemos aplicar para todas as áreas da nossa vida. Entendeu? Tudo isso você aprende através de uma leitura de um simples livro. Um bom ouvinte. Depois que você terminou de ouvir, o que você vai fazer? Você vai procurar entender dos processos e aí você vai aplicar os processos. Quando você aprende a habilidade de calar a boca e escutar, você passa a olhar também mais e a perceber, num ambiente principalmente de empresa, quem são de fato os nocegos. Por exemplo, num ambiente de empresa com qual eu trabalho, eu tenho o costume de eu não fico delatando ninguém. Primeiro, eu vou gastar energia. Segundo, eu vou estar causando discórdia. E terceiro, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Por mais que eu possa trabalhar e possa ter pessoas nocegas fazendo corpo mole, fora da empresa eu tenho as minhas coisas para fazer. E os meus projetos, ele vem engajando. Já essa outra pessoa que fica fazendo corpo mole, fica de trambicagem, de preguiça, fazendo um monte de coisa errada, ela vai terminar aonde a maioria vai terminar. Vai envelhecer e vai continuar na mesma. Quando eu entendi isso, de que o meu tempo é como se fosse fichas de ouro, que eu não posso gastar com qualquer coisa, meu irmão, literalmente eu me tornei indiferente. Muitas das vezes eu passo por situações que eu não fico relatando para as pessoas que são meus superiores. Por quê? Eu penso comigo, eu não vou gastar meu tempo, porque eu não vou ficar aqui por muito tempo. Eu estou estudando e logo eu vou sair daqui. Portanto, não vale a pena eu me frustrar com esse tipo de coisa, porque eu sei que, ainda que eu sofra injustiça aqui, Deus ele me enxerga, Deus está vendo, e a minha justiça vem do alto. E a própria Sagradas Escrituras fala que, quando você entrega tudo na mão de Deus, Deus, ele trabalha a seu respeito. Portanto, velho, é uma das coisas que eu não me preocupo. É claro que no momento eu fico, muitas das vezes, chateado. Eu reflito, eu paro, eu penso, digo, rapaz, faltou um contexto nisso aqui. Faltou algo nisso aqui. Por exemplo, um exemplo pessoal meu. Eu estou há 2 anos trabalhando numa empresa. E aí o que acontece? 1 ano eu passei trabalhando com a equipe completa. Uma equipe de 4 pessoas. Cada um faz uma função, não pesa para ninguém, fica tudo certo. Aí surgiu uma demanda para mim aumentar um pouco mais o meu salário e a empresa estava precisando. O que eu fiz? Vou me voluntariar para ir para a noite. Eu fui para a noite. Ok, comecei a trabalhar à noite. À noite estava faltando funcionário. Daí eu fui trabalhar junto com outro rapaz. Começamos a trabalhar nós dois, ok. Ele entrou de férias, 1 mês depois ele pediu as contas, só que tinha outra pessoa treinando no lugar dele. Então ficou eu e essa outra moça trabalhando durante praticamente uns 10 meses, mais ou menos, à noite, eu e ela. Volta e meia entrava alguém, já nesse último período agora, entrava alguém, a gente treinava, passava um mês, a pessoa era demitida. No final das contas,
Essa pessoa acabou indo para amanhã, está trabalhando até hoje na empresa. Eu continuei sozinho à noite, treinando mais algumas pessoas que não ficaram na empresa também. Resumindo, eu passei aproximadamente uns 10, 11 meses trabalhando à noite em menos pessoas, treinando outras pessoas e tendo que se virar para dar conta do serviço de 4 pessoas. Quando você está treinando outras pessoas, automaticamente o seu tempo para executar a tarefa, ele vai cair o seu rendimento, porque você vai ter que estar dando atenção a outra pessoa. Quando você está trabalhando com pessoas que muitas vezes colocam muito atestado, você, muitas das vezes, é sugado. E você tem que executar a tarefa de 4 pessoas. Então, com o passar do tempo, é natural, isso é uma regra do mercado, é natural que o seu gás, o seu pique, a sua execução, a qualidade do seu serviço, ela caia para a média. Porque a minha era acima da média, tanto que os meus gestores sempre elogiavam. Então, ela caia para a média por quê? Não porque você é alguém preguiçoso, mas por estar faltando funcionário e você está sendo sobrecarregado, você tem que muitas vezes otimizar o seu tempo para você conseguir executar as tarefas e muitas das vezes a qualidade ela acaba perdendo. Isso é uma questão lógica. É uma questão lógica. Só que muitas vezes tem pessoas que não estão preparadas para discutir acerca desse assunto. Como que eu aprendi isso? Lendo o livro e observando e sentindo na pele como que é fazer, como que é trabalhar por 3, por 4 pessoas. E no final das contas, e aqui até mesmo uma observação que eu faço, no final das contas, as pessoas vêm fazer uma avaliação a seu respeito, só cita que o seu rendimento caiu por uma questão lógica, que você está fazendo um serviço de 3 ou de 4 pessoas, está treinando pessoas novas que muitas vezes não ficam na empresa, muitas vezes passam por enfermidades, não conseguem ficar, outras por mau comportamento não conseguem ficar também, outros por fazer o corpo mole também não ficam na empresa, e você muitas vezes ficar em 2 ou sozinho, que foi agora o último período, e no final das contas você receber uma avaliação de que o seu rendimento caiu, portanto, você vai sofrer, digamos, uma certa medida, ou ser remanejado para um setor a qual tinha sido acordado há 6 meses atrás de que você iria para esse setor pelo desempenho do seu trabalho. Mas aí as pessoas muitas das vezes acabam transformando algo que seria um benefício, uma vitória, uma conquista, em uma penalidade. Tá entendendo? A liderança, ela tem um compromisso de entender tudo isso, de saber como que funciona tudo isso, saber como que funciona essas coisas. Se eu fosse uma pessoa que não tivesse um propósito e não tivesse os meus projetos pessoais, eu ia ficar o quê? Frustrado. Apesar de eu estar sendo promovido para um setor melhor, salário melhor, mas a forma com que foi comunicada sem o contexto, ou seja, a análise dos responsáveis por olhar e entender o contexto como um todo, de que na falta de funcionário, obviamente, o rendimento de uma pessoa que está tentando suprir a presença de 3 e de 4 pessoas, obviamente, uma pessoa só não vai conseguir dar conta 100% do tempo, que é uma questão lógica, racional e do mercado, e quem estuda essa questão de liderança, de empreendedorismo, de gestão corporativa, sabe disso, você acaba transformando algo que seria uma conquista em uma penalidade. Muitas vezes você acaba frustrando o seu liderado. E nem todo liderado, particularmente falando, e falo aqui com toda simplicidade e modéstia, nem todo liderado tem uma mente treinada para trabalhar a sua gestão emocional. E nem todo liderado tem um propósito de crescimento, desempenho, chegar em algum lugar. A maioria das pessoas, isso é fato comprovado, existem vários estudos para isso, elas pedem demissão não pelo salário, mas primeiro, pela liderança, ou seja, pelos gestores, e segundo, pelo ambiente de trabalho, que geralmente é proporcionado pela liderança e pelos colaboradores que estão ao redor. Entende? Então, uma leitura de alguns livros voltados para isso, você aprende essas habilidades. Veja bem, até agora nós só falamos de quê? De habilidades que você desenvolve. Você desenvolve ao longo do caminho, estudando, aprendendo, lendo. Você não nasce com nada disso. Você nasce sem saber nada.
Você nasce sem saber literalmente nada. E um bom líder, só por ele escutar e já fazer toda essa análise a qual nós estamos fazendo aqui, ele ganha o respeito dos seus liderados. E aí ele inspira as pessoas a querer seguir o seu exemplo. Poxa vida, essa pessoa foi colocada aqui agora, por mais que foi recente, mas ela se preocupou comigo e não com as tarefas. E por conta dela ter se preocupado comigo, agora eu vou realizar essas tarefas alinhando junto com ela, porque demonstrou interesse em solucionar de fato esse problema. Só que as pessoas confundem qualidades técnicas com liderança. Qualidades técnicas e liderança não são a mesma coisa. Técnico é alguém excelente em executar. Líder é alguém excelente tanto em executar quanto em inspirar as pessoas a fazer aquilo que tem que ser feito. E até um pouco mais. Ok? Pense nessa reflexão. Para você que é líder, gestor, dono de empresa ou aspirante, alguém que quer ter o seu negócio, eu tenho certeza que esse vídeo vai abrir seus olhos para muita coisa mesmo, e com certeza vai ser de grande edificação. Vamos para mais algumas qualidades? Alguém que encoraja as pessoas. Todo mundo respeita alguém que encoraja as pessoas. Você chega próximo de uma pessoa que está desanimada, não, fulano, não fica assim não, rapaz, vai dar certo, por mais que seja difícil, mas nós estamos juntos. Ô meu irmão, estou orando por você. Olha, se eu puder fazer alguma coisa por você, eu vou fazer, mas vá em frente, siga em frente. Você tem desejo de fazer isso? Eu vou pagar isso aqui por você para você fazer. Você vai estudar, você vai conseguir. Olha, lê isso aqui. Olha, faz isso. Pessoas que encorajam. Não, você é capaz, você consegue. Quando você é alguém que encoraja as pessoas, você é olhado de uma maneira diferente. Alguém que muitas das vezes comunica encorajamento para as pessoas. As pessoas passam a te respeitar. Pense nisso. É diferente do pessimista. Aquele que reclama de tudo e de todos. Ninguém suporta um pessimista, meu irmão. Ninguém suporta. Ninguém suporta. Atitude positiva e entusiasmada. Você chega num ambiente, por mais pesado que ele seja, você já chega sorrindo e alegre. Você chega, não, meu irmão, vai dar tudo certo, vamos pra cima, vamos fazer acontecer, é isso mesmo, como é que você tá? Tá bem? Sorriso, alegria, bom dia, boa tarde, boa noite. Se preocupar com as pessoas, cumprimentar as pessoas sorrindo, alegre. Todo mundo gosta porque o sorriso ele é contagiante. Por exemplo, você pode ser feio, meu irmão. Pode ser feio de doer as vistas. Ok? Você pode ser feio de doer as vistas. Só que se você for alguém que é carismático, o seu carisma ele contagia as pessoas. O seu entusiasmo ele contagia as pessoas. Porque todo mundo gosta de alguém que é alegre, é alguém que é feliz, é alguém que transmite essa sensação de felicidade. Então a gente é contagiado por isso, ok? De tal maneira, quando você vê alguém rindo, você tende a rir também. E a última qualidade, a habilidade, para fechar o nosso vídeo, alguém que gosta de pessoas. As pessoas que gostam de pessoas, elas tendem a se dar muito bem. Elas tendem a atingir o patamar do sucesso. Elas tendem a ser pessoas que são reconhecidas como líder, porque elas se preocupam não com coisas. Por quê? Quem se preocupa com coisa é gerente, porque gerente gerencia coisas. Líder, ele se preocupa com pessoas, porque ele vai inspirar essas pessoas a fazer aquilo que tem que ser feito. Ok? Então o verdadeiro líder ele gosta de pessoas. Afinal de contas, tudo se resume a relacionamento com pessoas. Tudo nesse mundo envolve pessoas. Nós precisamos de pessoas. E é por isso que o líder ele inspira pessoas. Ele ama pessoas, ele gosta de estar com pessoas. E ele se torna mais humano por conta disso. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Nós temos uma meta de alcançar 1000 inscritos até o final do ano. E será uma honra receber cada um de vocês aqui, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tamo junto, lados.